dia 10 de fevereiro de 2020 e hoje temos a grata satisfação de contar aqui com a presença do nosso querido Alexandre. O Alexandre falou, olha, só me chama de Alexandre, mas eu não posso fazer isso, né? Eu sou obrigado aqui a pegar exatamente o currículo para ver que eu não posso chamá-lo de Alexandre, porque tem tantas informações, que eu acho que seria demérito eu chamá-lo de Alexandre. Então eu chamarei de Dr. Alexandre Damasio Coelho, mesmo ele não querendo, a contragosto do convidado, mas é merecido. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Universidade do Brasil, pós-graduado em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia da OAB, da ESA, da OAB, São Paulo. Ele tem Master em Business Administration em Varejo e Consumo pela Universidade de São Paulo, USP, isso mesmo, USPiano, chique demais. Tem também, faz parte aqui, ele é diretor jurídico da Federação das Câmaras Dirigentes e Lojistas do Estado de São Paulo. Ele é membro do Conselho Estadual de SPC/CNDL, que ele vai explicar o que é cada um desses órgãos aqui para nós. Pesquisador do coletivo Solução Pública Diagnósticos de Políticas Públicas Eficientes e, atualmente, em São Caetano, com grande honra, presidente da Câmara de Dirigente e Lojista de São Caetano do Sul. Que honra, doutor Alexandre, mas para Alexandre aqui, para nós aqui, fazer presente aqui. Não para nós, não, para todos, né? Para todos, sinta-se à vontade. Alexandre, por favor, acho que a coisa mais gostosa é estar em casa com os amigos e tirar esse monte de parafernália. Alexandre, por favor, vamos... Fico feliz, então a honra é nossa aqui, então, Alexandre, aqui fazer parte do Aliás, nosso eu programa. vou fazer uma coisa que habitualmente eu faço, que é assim, quando o dono da casa está sem a gravata, eu não tenho dúvida olha aí, tirar a minha gravata. É gente da gente né, mesmo, ao vivo. Então, assim, se o dono da casa está sem gravata, gente da gente, tira a gravata. Poxa vida, para você ver que estamos em casa mesmo, hein? Fico feliz mesmo, fico feliz. Com os amigos fica mais fácil. Que bom mesmo. Alexandre, a gente está aqui hoje e eu queria, antes de tudo, dizer que convidado especial traz presente especial aqui, ó. Não vou deixar aqui de fazer a propaganda, o jabá aqui, ó, da Divinoteca. Trouxe aqui para nós aqui, ó, até que enfim alguém ouviu nossas preces, ao vivo e a cores aqui, ó. Alguém ouvindo nossas preces, mostrar aqui que é verdade, aqui, ó, chegou aqui, embaladinho, bonitinho. Um vinho aqui, toma a liberdade de rasgar aqui, porque é todo desajeitado, né, Alexandre? Vamos aqui tomar liberdade aqui. O que importa é o conteúdo, né? Então, vamos aqui verberar aqui o conteúdo. Nossa Senhora, hein? Olha que honra aqui. É um português gostosinho da gente tomar. Puxa vida. Não sei como é que nós vamos fazer para abrir essa garrafa. Vamos fazer uma mágica. Eu vou mostrar de pertinho aqui, ó. Esse aqui tá mostrando aqui, ó. Ó, que maravilha aqui, ó. Bem de pertinho, outra aqui também, ó, que maravilha, é verdadeiro aqui. José Maria da Fonseca, é real, não é fake news o negócio. E a gente aqui, como pode dizer, é raiz, o Ed vai dar um jeito de abrir essa garrafa, viu, Ed? Aí, é missão. Não sei como é que você vai fazer. A gente tem 1 hora para dar um jeito de abrir essa garrafa aqui, ó. E tomar a caneca da Vox TV aqui, ó. Caramba, viu? É mais chique ainda. É mais chique ainda. E por coincidência hoje também, Alexandre, a gente está aqui em um clima de descontração. O Miro Mota me mandou uma mensagem antes do programa falando assim: sorteie uma pizza para nós. Então tá virando um slogan do Escritor a Pizza. E nós, como não fugimos à raia, eu vou ligar agora, ao vivo, sem combinar, para um cara que tem pizzaria. Vamos torcer para ele estar aqui e nos ouvir. Vou colocar pertinho, o nome dele é Fábio Damas. E se o Fábio ainda tiver um abridor, eu vou pedir para ele trazer um abridor. Vou pedir para ele trazer o abridor. Espero que ele nos atenda ao vivo. Não é nada combinado, viu, pessoal? A gente está aqui, ó, torcendo aqui para ele poder atender a gente aqui. Atende, Fábio. Ô, Fábio, atende a gente aí. Poxa vida, viu? Se ele não atender a gente, eu vou ter que ligar para um outro rapaz aqui. De segunda-feira não quer trabalhar o povo. Tô tentando, ó. Se o Fábio atender, vamos pedir uma pizza aqui de cortesia. Não atendeu. Daqui a pouquinho a gente tenta de novo, Fábio, aí. Nós tentamos, Fábio. Tentamos. Aqui tá aparecendo aquela propaganda de rádio lá. Quando você liga, a pessoa perde R$1.000. Tá quase acontecendo isso. A gente ia pedir R$1.000 para você aqui. Mas vamos lá, Alexandre. Se tudo correr bem aí, chega aí o abridor e a pizza pra gente aí no curso do programa.
Para quem não conhece um pouquinho da CDL, A CDL... explica para nós aí. A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Ela nasceu lá nos anos 50 como Clube de Dirigentes Lojistas. E ela é um braço institucional do SPC Brasil, do Birô de Crédito, ou seja, da negativação, do SPC Serasa. A CDL é uma entidade sem fins econômicos e que conta com mais de 2.600 e alguma coisa CDLs no país todo. É uma entidade de capilaridade muito grande. Quase uma por município. É quase uma. Nós temos muitas CDLs, algumas em vários. E se você quiser... Olha, Alexandre, eu preciso saber se tem uma CDL em Altamira, no Pará. Tem. Ô, Alexandre, Quixaramobim, na Bahia, tem. Nem sei pronunciar esse nome. Como que é o nome? Quixaramobim. Quixaramobim. Oh, Euclides da Cunha. Você vai no universo do Brasil, você tem muitas e muitas câmaras de dirigentes lojistas. Algumas mais voltadas para o Birô de Crédito, para informação, outras mais voltadas para o universo local. Então é muito rico. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, entro no grupo ou mando um recado, falo, olha, alguém tem ou já fez determinada atividade? Tem uma enxurrada de experiências. Puxa vida. E a CDL em São Caetano. Eu vou aproveitar aqui já puxar um gancho, né? Que eu recebi aqui em mãos hoje, a nossa revista aqui da CDL, Varejo SA, número 542 de dezembro agora de 2019, e tem nela aqui, ó, essa CDL aqui é uma revista nacional, que é, se tudo correr bem, uma das mais importantes aí, periódicos do segmento, e tem aqui o nosso querido convidado, ó, o Alexandre aqui, ó, uma matéria dele, falando um pouquinho da CDL inaugurada em São Caetano do Sul. Você sabe que é interessante porque a CDL existe em São Caetano há 18 anos. Nossa. E ela estava inativa há 18 anos. Então, quando houve uma conversa na Federação das CDLs do Estado de São Paulo, para que nós possamos, vamos entrar de novo no ABC, vamos fazer um trabalho comercial no ABC, que nós temos outras CDLs no ABC também. Mas escolhemos São Caetano, ou seja, o ambiente de São Caetano era um ambiente promissor para o que a gente tem de CDL. E eu só fui escolhido para ser presidente de CDL, e a gente conversou isso, por causa do R. Não. É verdade. Olha, eu vou te falar o seguinte, eu sou de São Bernardo. Então, você tem que ser do ABC, né? Então, eu falo São Bernardo, Santo André e São Caetano. Só quem é daqui é que fala São Bernardo, Santo André e São Caetano. Quando você pega uma pessoa que não é da região, ele fala São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. Então eu ganhei por conta do R. E porque eu falei na reunião que eu era batateiro. E ninguém entendeu. Então eu falei assim, ganhei, estou em casa. Se tiver algum batateiro aí, ó, clica no coraçãozinho aí, ó. Um monte de coraçãozinho ao vivo aí, ó. Os batateiros de plantão aí, ó. Vai saber o que a gente está dizendo aí, os batateiros de plantão. Alexandre, conta um pouquinho também da CDL, o que ela pode oferecer para as pessoas, para as empresas, como que seria a atuação dela em São Caetano, que vai abranger a região do ABC num primeiro momento? Primeiro eu vou brincar, como eu estou em casa, se você quiser saber como é para melhorar o teu score, fica mais um pouquinho que eu conto. Olha, já deu a deixa aí para vocês melhorar o score. Até eu quero saber, eu estou precisando um pouco aí. Se você quer saber o que é o score, que todo mundo fala que é uma entidade, a gente também vai falar disso. A CDL é um braço do SPC Brasil, que é o maior birô de crédito da América Latina. Quando a gente fala em birô de crédito, o birô de crédito é uma empresa com fins públicos e publicistas, onde eu pego o dado do consumidor, compilo, materializo num produto de TI e te entrego. Então a gente tem produtos para vender mais, porque eu tenho produtos de prospecção, e prospecção que eu te digo é assim, Alexandre, eu quero saber em São Caetano quantas pessoas de 35 anos tem que ganham mais de R$4.000, estão no segundo grau, ou estão você faz uma demanda e eu te entrego o score, eu te entrego a renda presumida dessa pessoa, eu te entrego a quantidade de pessoas nessa característica. Então, para você prospectar o cliente, os produtos da SPC servem para isso. Para você vender melhor.
Porque quando você tem uma lista, você compra um mailing de um monte de coisa, você não sabe quem está vivo, você não sabe quem é o teu público, você não sabe quem é idade, você tem uma série de empecilhos. Então você compra listas sujas. Tá. E o SPC tem todo um produto de depurar isso conforme a tua exigência. Isso é muito comum, por exemplo, há pouco tempo nós associamos um plano de saúde que ele adquiriu outros 2. Tá. Então ele tinha um mailing gigantesco e ele quer atingir aquele público de terceira idade, que hoje é atingido por um outro produto. Tá. Então você imagina que nós depuramos o mailing de 4 empresas para demonstrar para ele o seguinte, quem é o público-alvo dele. Entendi. Você tem empresas grandes de maquiagem, empresas de determinados produtos cosméticos para etnias. Então a gente também indica alguns produtos, eu preciso conhecer uma mulher negra e eu tenho que depurar isso. A gente depura também isso através de um outro produto do SPC, que é o Sale Box, que é uma parceria com o Ibope, é uma parceria da CDL, uma parceria do SPC, é uma parceria com o PNAD, é uma parceria com os Montenegro, então é um negócio fantástico. Negativação. Nós temos um problema hoje que vem em 2014. Antes a gente preocupava muito em vender. Vende, 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 vende. E o teu financeiro ficava preocupado porque não recebia. Portanto, a negativação é um elemento menos custoso, porque a negativação ela não vem atrelada, como no protesto, a taxas e emolumentos, e ela tem um efeito educativo e não coercitivo. Certo. A gente comumente, quando recebe uma cartinha do SPC, você paga. Então você pode ter a carta que vai indicar você está em débito, você tem uma carta que já vem com o boleto. Tá. Então, olha, pague este boleto para você não resolva o teu problema. E o SPC, a gente usa muito o SPC Serasa, não é? Isso. As bases se confundem. Então há um acordo entre os 2 birôs, que é o Serasa e o SPC, onde o Serasa historicamente tinha uma base muito maior de CNPJs, e o SPC uma base muito maior de CPFs. Entendi. Então, eles se juntam nas bases. Uma vez negativado no Serasa, você vai aparecer no SPC. Uma vez negativado no SPC, você vai aparecer no Serasa. A grande diferença comercial é que o Serasa cobra produtos do SPC e a gente não. Entendi. Então, a negativação, para você poder cobrar melhor, Tá. né? E aí você tem um rol gigantesco de outros produtos de BI. Tá. Então, quantas empresas estão chegando em São Caetano para fazer uma atividade de marketing deles? Traduz para o nosso público que seria o chamado BI. Business Intelligence, ou seja, é um programinha que vai dizer o seguinte, olha, este mês entraram tantas empresas em São Caetano de determinado porte, com determinado segmento, são 6 ou 7 segmentos de cadeia. O mais legal é assim, você vai ter produtos do SPC mais específicos e você tem um universo, são quase 70 produtos de prateleira. Produtos de prateleira são aqueles, vou dar crédito e aí a gente volta um pouquinho. Eu me recordo que eu tinha crédito no bar do Abel. O Abel, se você estiver me vendo, é o Alê. E eu ia no bar do Abel e falava assim, olha, eu quero choquito. O Abel me dava o choquito, mas o crédito não era meu. Ele sabia que o meu choquito ia ser pago pelo meu pai. Entendi. Hoje em dia, quando o tecido fica tão alargado, a pergunta que eu te faço como varejista é, primeiro no varejo, você paga enormes taxas de cartão para quebrar o teu risco, quando você podia pagar baratinho um score para entender o teu cliente. Primeiro dado. Segundo dado, você que está na indústria, a indústria não tem duplicata. Ela emite a nota, né, a duplicata, ela não tem o cartão. Sim. A minha pergunta é, quantas vezes eu posso fazer o pagamento? Quantos boletos eu vou emitir para você? Inúmeras vezes. Né? Então, assim, se eu tenho um cliente que ele não tem condição de pagamento, provavelmente o meu crédito vai diminuir. A ideia de eu lhe entregar crédito vai diminuir. Então, você percebe que, tanto na cobrança quanto nesses produtos, eu atinjo um universo de pessoas muito maior e muito mais descomplicado
do que a gente imagina. Entendi. Não é? Uma imobiliária vai avaliar a capacidade econômica do seu locador pelo score ou pelo um produto específico de crédito que a gente tem. Quero descobrir, a gente faz muito isso, mas ninguém pode ouvir. Tá. Às vezes você vai para uma reunião e você fala, com quem eu vou encontrar? E você tem lá uma reunião gigantesca, mostra o teu produto, fala com quem você acha que é sócio, e você não se preocupa em ver se é a empresa. Aí você descobre que a empresa está negativa, ou pior, que você gastou vela com o sócio que tinha 1% e não com aquele que tinha 98%. Então esses diversos produtos estão inseridos no que a gente faz. Então hoje, assim, resumidamente, a CDL seria uma ferramenta de trabalho para potencializar e mapear mercado e potencializar a venda, negócios. Adorei. Ficou melhor do que a minha explicação. Tem, então... Tudo que você não quer fazer, a CDL tem, ou ela faz, ou ela tem um parceiro que faz para você. Puxa, isso é legal. E agora em São Caetano, o piloto que a gente está entregando em São Caetano é a sala de crédito, que é entregar crédito para as empresas entrantes ou para as empresas que aqui estão. Então, através de banco de fomento que eu desenvolvo em São Paulo, BNDES, bancos de cooperativa, alguns parceiros de consórcio, grandes parceiros de consórcio, nós estamos caminhando para lançar aqui em São Caetano um grande piloto que vai inverter o mercado. Antes você ia no banco pedir crédito, agora nós queremos que essas empresas nos procurem para que nós possamos indicar e ofertar o crédito. Preciso montar uma empresa em São Caetano, você vai ter um crédito especial para São Caetano. Puxa, que inovação mesmo. É algo muda, que a gente não está acostumado a ver coisas boas assim, que seria excelente. E para as pessoas fazerem parte da CDL, como que seria um caminho, como que seria uma rota para elas poderem usar esses benefícios? Diferentemente do que a gente vê no associativismo, onde você paga a sua mensalidade e você não tem nada, né? A verdade é essa. A gente tem, para ter acesso a esses produtos de inteligência, esses produtos de prateleira, você tem que se associar à CDL, mas com produtos bonificados. Tá. Então você recebe o produto. Isso é uma questão... primeiro é o core da entidade, que é te ajudar, com produtos que você talvez nem imagina que precisa. Isso é importante dizer. Às vezes a gente recebe uma demanda e ganha uma outra diferente, né? E as parcerias. Eu estou muito satisfeito em São Caetano porque eu estou cheio de novos parceiros. Que bom mesmo. Né? Então isso, São Caetano foi uma grata surpresa. Rede Mulher, o Itesques agora. Né? Então a gente está alargando. Você quer conhecer um pouquinho mais? Tem lá o CDL SCS, sãocaetanodosul.com.br. Tem o Instagram, CDL São Caetano. Ali a gente fala do nosso dia a dia, ali a gente fala dos produtos. Procura a gente. Olha, então... Alguém vai te atender e vai com um baita de um carinho te pegar na mão e falar assim, você nunca mais vai levar calote. Porque você vai saber quem você está vendendo. A gente vai conseguir ter um crédito especial para você, mapear isso, que é importante. Né? Então, vai te explicar o que é score, vai te ajudar. Olha, para vocês aqui aproveitarem a oportunidade aqui. Para falar com quem resolve, estamos falando com quem resolve aqui, ó. Então, quando procura lá, tiver dificuldade, já procura o senhor Alexandre lá, não é doutor Alexandre. Eu quero falar com o Alexandre porque o Álvaro mandou. Ixi, Maria. Acabou. Vai dar até um descontinho especial lá para você, se do correr bem. Aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo? O Miro pediu pizza, mas não deu pizza, mas deu desconto de crédito quase aí, Miro. Tá melhor, hein? Tá vendo que tá ganhando aí resultado. E deixa agora, falando tanto de score, o que seria o score? Que entidade é essa que todo mundo valoriza tanto aí, né? A gente fala muito da entidade do score. O score é uma fórmula matemática e ela é um segredo industrial. Cada birô, o Serasa tem um cálculo que leva a um score do Serasa. O SPC tem uma variação que gera score do SPC. Os outros concorrentes, que eu não vou falar o nome, também fazem isso. A diferença é que o score ele vem. Então, além do teu hábito de consumo, quanto você faz de compras a prazo? É muito comum uma pessoa que não compra a prazo ter um score baixo.
Porque o score ele faz uma relação entre endividamento e pagamento, e não só endividamento. Então, quando as pessoas falam assim, como eu melhoro o meu score? Faça a dívida e no ato complementar pague-as. Tá. O que muda o score da pessoa não é teu comprovante de renda, não é o teu hábito de pagar. Isto muda no cadastro positivo, que é um outro produto que está revolucionando a ideia de crédito. Tá. Mas o score, ele vem, quantos anos você tem, onde você mora, quanto de dívida você faz habitualmente, quanto você consegue cumprir as suas dívidas. Então o score é uma formulazinha matemática. A gente ainda no SPC tem um score, que é assim, de 0 a 1000, o quanto você é um bom pagador. Perfeito. E quando você está negativado, seja por 10, 15, 100 reais, zera. E aí eu tenho um produto que chama Score Collection, que diz o seguinte, deste negativado, qual é a chance dele voltar a ficar limpo? Você já mapeia também? A gente mapeia porque às vezes o consumidor tem lá uma dívida de 150 reais. E esqueceu, né? Esqueceu. É um celular, é uma conta básica, e você vai ver o prejuízo que ela te entrega muito depois. A negativação também consta no score. Então, o hábito de ser negativado e é um segredo industrial. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é o cálculo? Isso é segredo industrial. Mas o que importa saber é se eu consigo me endividar e honrar, divido e honra, meu score vai sempre aumentando. Sempre alto, sempre alto. E hoje qualquer score acima de 600, a gente considera um bom score. E eu vou dar um presente para quem está nos assistindo. Opa, vamos lá, hein, pessoal? Tem um aplicativo que a gente vai trazer para São Caetano, que é o SPC Consumidor. Baixe lá no app. SPC Consumidor. E eu vou habilitar, já vou pedir para o pessoal habilitar, para quem está nos assistindo. Então, se você quiser, baixe o app SPC Consumidor. Lá você vai ter o teu score, né? Você faz um cadastro e você vai ter o score SPC. Gratuitamente? Gratuitamente. Puxa vida, daqui a pouco meu intervalo eu vou baixar aqui, já fico presente, feliz. É o meu presente para quem está assistindo a gente. Que bom, fico feliz aí, pessoal. Tá bom hoje, hein? Vou trazer mais gente que tem dinheiro. Você vê como não, chega falta o vinho, chega com o presente. Cadê o Fábio da Pizza? Ele sumiu aí, ó. O Fábio da Pizza não atendeu aqui, então mas daqui a pouco eu vou cobrar ele de novo aqui. Então tá aproveitando o gancho do Fábio da Pizza, vamos aqui agradecer as pessoas que nos assistem, porque o nosso contra-rega Ed, ele tá correndo atrás aí do abridor aí, se tudo correr bem aqui. Então vou agradecer aqui ao nosso querido Valmir Duarte, a Denise Aparecida, o Anderson Ferrari, a Elizabeth Roque, a Sueli Lourenço, o Sérgio Durso, que é um parceiraço lá de São Paulo, Armando Durso, que é uma pessoa muito tradicional lá do presidente, querido presidente da UB, que foi muitos anos, a Caroline Zolim, a Denise Aparecida Demarque, o Fábio Souza, que esteve aqui a semana passada, Fabião, que é do diretor do Sebrae aí da região do ABC, o Fábio está aqui nos prestigiando. Muito boa a entrevista, porque eu assisti. Que boa aí. Fábio elogiou a entrevista aqui, só falou que seu áudio estava baixo. Estava baixo, Fábio. Falei isso ele também. Ele falou mesmo, estava baixo, mas ele gostou aqui da entrevista mesmo. A Débora Alamino, que é o Eric Souza, o Richard Bernardes, o Ricardo, o Tarso Taricano mandou boa aqui, um advogado aqui também de São Caetano aqui, muito ativo. Então a gente aqui tem, daqui a pouco eu leio o restante aqui. Aliás, se eu não encontrar os funcionários da CDL curtindo, vai todo mundo embora. E eu também não vi o nome da minha esposa. E eu já passei por isso. A minha esposa demorou quase 6 meses para poder me ver ao vivo, viu? Já passei por isso aqui, viu? Ó, eu vou dar uma desculpa aqui para quem não foi comentário aqui, porque esse é o meu celular e tem o da própria TV que tá ali, que o Ed depois anota pra gente. Então tem aqui. Então deu duas frentes aqui. Então tá joia. Então aqui também o Miro aqui também. Hoje o programa tá muito bom, voltou o notebook. Obrigado, né? Você insiste que o notebook tá aqui. O Sacarrolha tá chegando aqui, fica tranquilo, já tá a caminho, Miro. Ó, ele falou assim, ó, fui obrigado a aderir ao site nãomeperturbe.com.br de tanto receber ligação indesejadas de operadoras. Essas empresas poucas vezes são multadas e insistem em encher o saco do consumidor. Qual a opinião do doutor Alexandre para isso? Você sabe que nós tivemos no PROCON reclamando disso. A gente, entendendo do lado do consumidor, o SPC montou uma plataforma online que chama Negociar Dívida Online. Então o que é? Eu coloco a minha dívida ali, e isso vai servir
para telefonia, vai servir para escola, vai servir para quem tem prestações contínuas. Tá. Às vezes eu pago um mês e deixo de pagar o outro. E aí começa aquela ligação chata. Não funciona mais o call center. Gente, a gente não aguenta mais isso. Então, assim, uma vez que você tem relacionamento com o teu consumidor, a gente coloca a dívida lá no negociar dívida online. Espera só um pouquinho, só que é importante. Chegou, é um momento épico chegou, aqui, ó. É um momento épico. Para ver que aqui, ó, contra a regra foi eficiente. Muito bom. Aqui, ó. E tão eficiente que ele vai abrir pra gente aqui, né, Ed? Já que você tá aqui com a mão aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. É verdadeiro, ó. Verdadeiro mesmo. Aí, ó. Abre pra gente aí. Então, e onde que eu estava? No consumidor lá, não. Agora eu tô Negocie sua dívida. Quem que perguntou? O Miro. A minha mulher bloqueia tudo. Hoje a tecla do celular começa a bloquear, porque todo mundo oferece muita coisa para o telefone. Então, assim, a gente consegue trazer aqui para São Caetano o negociar dívida online. Você vai colocar, você credor, coloca a sua dívida na plataforma e depois, ou com SMS, ou com e-mail, avisa o devedor que a dívida dele está ali. O que vai acontecer? Você não tem aquele constrangimento, porque a dívida pode ser parcelada em até 12 vezes. Perfeito. Então, é um ramo muito interessante. Para a saúde, a gente trabalha muito com as empresas de saúde, operadoras, muito com escolas. Porque você tem um problema que é, no cumprimento do teu mistério, da ideia do teu serviço, você mantém relacionamento afetivo. O psicólogo para cobrar o paciente sofre, o advogado para cobrar o paciente sofre, a escola para cobrar o inadimplente sofre. Por quê? Porque são profissões ou são relações onde você tem afeição com o outro. Verdade. E essa dificuldade faz com que você, às vezes... Eu ouvi também. Porque eu ouvi um estourar de rolhas. Sonoplastia? Sonoplastia. Lindo. 3D, tá tudo digital aqui já. Então, a gente também pensa... Uma pausa aqui. Tá chegando. Uma pausa aqui, olha que honra aqui. Fazer igual o sommelier aqui, ó. A safra aqui, ó. Excelente safra, excelente escolha. Se for ruim, não é ruim. Se for ruim, não pode ser. De lá da Divinoteca não tem nada ruim lá. Não tem nada ruim. Tem nada ruim mesmo. Foi sugestão do enólogo lá. Perdoe, me esqueci o nome do. Daqui a pouco puxa aqui, porque é amigo dele. Muito gentil. Saúde, tia, saúde. Agora não é água não, viu, pessoal? Eu já vou me convidar na próxima vez para trazer, inclusive, a taça. A taça, não, mas tá bom aqui, faz propaganda aqui. Bom, hein? Nossa, que delícia, viu? Parabéns aí, viu? Que delícia. Ed, pode pegar um copo para você lá que tem direito também. É um vinhozinho português? Ninguém vai dirigir aqui não, viu, pessoal? Não. Tudo mais de Uber, fica tranquilo, a gente respeita as leis. Eu tô com o motorista. Tá com o motorista, aí, ó, tá resolvido. Eu também acho um saco essas ligações. Então, vamos fazer tudo online, não constrange ninguém. Eu acho mais legal. Tá respondido então, Miro. Ele fez uma pergunta aqui que ele chama de pinga-fogo. Manda, Miro. Ele falou da seguinte forma: por que o BNDES continua sendo um banco de difícil acesso aos pequenos e médios empresários no tocante à liberação de crédito? Sempre foi assim? Será que isso vai mudar? Eu estou sentindo o inverso pela sua conversa aí. Você sabe que a gente teve no BNDES em 2 oportunidades esse ano. Minto, ano passado e agora esse ano. O que a gente encontrou é um banco de fomento, então ele tem uma série de regras um pouco mais rígidas, entre elas a dificuldade e a impossibilidade legal de ter agência. O banco de fomento não pode ter uma agência e ele não remunera o captador. Diferente dos correspondentes bancários que recebem pelo Finder, pela indicação, os bancos de fomento não podem fazer isso. Então ele acaba tendo que depender de entidades como a CDL, com uma visão como a CDL, uma visão expansionista e creditícia, para que eu consiga te dar informação suficiente para fazer o que você conseguiria fazendo. Então, olha, aqui em São Caetano a gente vai trazer, para quem é associado da CDL, juros mais baratos. Para as empresas que se instalam aqui, programas de financiamento mais baratos. E a gente não ganha para isso.
Então, a sala de crédito vai contar com um advogado, com um especialista, e antes de você entrar com o seu processo de pedido de crédito, a gente vai fazer uma análise para você não ser pego. Então, a gente vai parar com o hábito de começar a fazer as coisas atribuladas. Você vai chegar, nós vamos verificar teu score, tua negativação, tua renda presumida, tua capacidade de pagamento e direcionar. O BNDES, ele entrega para a gente uma certeza de fomento. Então, outra coisa interessante é que a prefeitura tem, e aí é mérito da prefeitura real, produzido uma série de arranjos produtivos locais, as APLs, iniciou um de saúde, que na ponta fomenta que o poder público possa chegar neste banco e falar assim, olha, eu quero um crédito especial para determinado setor. Aqui eu tive na faculdade, na FATEC, e fiquei encantado, levei uma aula sobre jogos eletrônicos. É muito forte. Muito forte. Aliás, eu vou aqui ao vivo pedir o teu apoio para a gente fazer uma PL de jogos de games, porque é um negócio que movimenta milhões. Nós temos que entender o que é esse arranjo produtivo, entender esse setor, e por que não ir no Banco Desenvolve São Paulo, por que não ir no BNDES, por que não ir nos outros bancos e entender o seguinte, olha, eu preciso de crédito para esse segmento. A Desenvolve São Paulo tem melhorado, ela era mais complexa e ela tem uma vocação que é de se simplificar. Que bom. Vou fazer uma ressalva aqui, parece que é alguém conhecido, Fava Martins. Fava Martins? Ela deu um oi, falou, tô aqui assistindo. Obrigado, Fava. Então ela já deu aqui um crédito aqui. Eu falei, deve ser alguém do meio dele lá que não quer ser mandado embora aí, pelo jeito aí. Mas eu sei que o papo tá bom, mas vamos aqui tirar algumas dúvidas. Mencionou a diferença de score e cadastro positivo. O que seria então um cadastro positivo? O cadastro positivo hoje é uma lei, né? É um outro tipo de dinâmica, de fórmula que entrega ao consumidor um valor de 0 a 1.000. A grande diferença do cadastro positivo e do cadastro negativo é o seguinte: o cadastro negativo, que é esse que a gente está habituado, ele só mostra para a gente o que eu deixei de pagar. O cadastro positivo não. Ele demonstra todo o meu histórico de pagamento e também o meu inadimplemento. Então significa o seguinte: eu paguei no mês de dezembro ou no mês de janeiro, eu cumpri com as minhas obrigações de água, de luz, de internet, de escola, financiamentos bancários, na monta de R$8.000. Neste universo, eu esqueci uma conta telefônica de R$74. No modelo negativo, eu só vou saber que você deve R$74. No modelo positivo, para a construção desse score positivo, eu tenho acesso, por lei, a todo o teu universo de consumo. Então, ele iniciou-se com os bancos, os financiamentos, créditos, etc. Foi para as contas de taxas públicas, conta de luz, conta de água, conta de luz. Inicia-se agora uma busca para os créditos particulares, então nas casas ou nas lojas onde você tem o crediário, eles serão obrigados, as grandes redes de lojas serão obrigados a informar. A gente busca informação até daquele loteador, sabe aquela casa que você vendeu em 10 vezes? Que bom isso. Aquilo ali também vai entrar no score positivo. Você muda como olhar para o crédito. Se você pegar um americano, trazer ele aqui, eles ficam encantados porque o nosso crédito termina todo dia 30 e começa no dia 1º. Lá, habitualmente, o crédito é dado por hipotecas, por exemplo. Por isso que a gente vê no filme que ele demora 1 ano para pagar determinada coisa. Então você tem uma relação creditícia e um vencimento a longo prazo, em uma única parcela. A gente não, a gente todo mês tem conta. E conta de aquisição de imóveis duráveis, contas muito maiores do que a meramente de consumo corriqueiro. Com o cadastro positivo, você começa a entender o consumidor não pelo que ele deixa de pagar, e sim pela quantidade de coisa que ele consegue pagar. Você não vai negar um crédito para quem adimple habitualmente 6, 7, 8 mil reais em conta e tem um apontamento de 100 reais. Entendi. O que tem de reflexo positivo nisso, que eu tenho dito sistematicamente, é a volta do cheque. Porque o que vai acontecer? Hoje,
O lojista, e eu estou falando de loja e não estou falando ainda de indústria, mas o lojista ele prefere o cartão pela segurança. Correto. Né? Então, antigamente era pela segurança e pelo relacionamento no banco. Com a entrada dos agentes financeiros de peer-to-peer, crédito online, o relacionamento com o banco está mais ou menos. Mas mesmo assim, você diminui a tua taxa de inadimplência no cartão e paga taxas absurdas por isso. Com o cadastro positivo, eu vou poder, de novo, dar crédito próprio. Então, eu vou poder pegar cheque, que é o nosso habitué. A ideia que a gente tem é que nos próximos 3 anos, a movimentação em cheque no varejo, principalmente, aumente. Você viu que é importante, pessoal? A gente vai resgatar algumas situações que envolvem relacionamento. E quanto a relacionamento, aqui nos bastidores, antes de iniciar o programa, o Alexandre falou uma palavra que eu fiquei muito legal. Ele falou heterogeneia. Como que é? Heterogeneia, não. Heterogeneia do consumidor. Aqui em São Caetano O que seria isso em São Caetano? Qual seria essa característica de São Caetano? Vamos falar por que São Caetano é tão especial. Acho que vale essa reflexão mesmo. São Caetano a gente trata como uma City Lab. Então é assim, ela tem uma infraestrutura territorial muito interessante, porque ela tem só 15 quilômetros quadrados. Ela tem uma heterogeneia de consumo, porque como você tem um grupamento de faixas de ganho muito próximas, você consegue medir muito facilmente o que é um produto para o nível B, o que é para o A, o que é para o C. Você consegue valorar se aquele preço que você dá para determinado bem tem adesão no consumo. Então, São Caetano consegue fazer, consegue exprimir medição, consegue lançar produto, consegue testar produto e depois ela é replicável para mais 800 cidades pelo Brasil. Então, assim, você vai encontrar São Caetano em diversos perfis. Região maciçamente urbana, alta escolaridade, territorialidade específica. Nós ainda temos o hábito, e nós estamos comentando isso, né, um bom bairrismo, porque não é incomum você perguntar onde é que você estudou, ou você conhece o Batata, sempre tem um Batata, sempre tem um Batata, e aí você pergunta, e de que família você é? Isso é coisa da gente que se replica num monte de cidades. Né? Então, São Caetano hoje é um City Lab. Poucas cidades têm tantas universidades, poucas cidades têm tantas aceleradoras, poucas cidades têm uma infraestrutura de telecomunicação como a gente, poucas cidades têm uma malha viária como a gente, nesse sentido, e também tem a proximidade de capital, a linha férrea, né, e rodoviária. Então, os modais que a gente encontra aqui, e com hábito de consumo, é fantástico para fazer São Caetano virar um laboratório de qualquer produto. Então, para você que nos assiste, quer testar um produto, quer achar uma solução, quer ver se vai validar alguma ideia, São Caetano ele tem as características necessárias em razão de ter uma população muito parecida ou distribuída por faixas e a chamada City Lab, seria isso? Uma cidade inteligente. Há pouco tempo, nosso secretário de Desenvolvimento falou que ganhamos os Smart Cities como a cidade mais tecnológica para se investir. E eu soube há pouco tempo também que algumas pessoas do Vale do Silício, brasileiros que lá estavam, optaram para retornar no Brasil, fizeram um mapeamento e retornaram para São Caetano. Uns 3 ou 4 aí. Vou até complementar aqui. São Caetano tem uma característica de novidade, que é o seguinte, nos últimos 7 ou 8 anos ela passa de uma cidade dormitório para uma cidade que recebe muito emprego. Ela é uma cidade de empresas entrantes. Quando a gente fala de política de dar crédito, de política de BI, é exatamente porque a vocação de São Caetano, principalmente com os lançamentos imobiliários corporativos, é trazer muita empresa que estava em São Paulo, com um custo de metro quadrado menor, e com uma característica muito própria, que são empresas de alto valor agregado. Você não tem espaço para grandes indústrias, mas um desenvolvedor de software, uma grande empresa de médica, você tem aqui uma característica das empresas que estão muito mais voltadas para o futuro do que aquelas que estão ligadas a uma industrialização anterior. Então, isto faz de São Caetano única.
E é importante a palavra que foi bem empregada aqui, pessoal, que seria uma transformação. E eu concordo muito, Alexandre, com isso, porque eu sinto que São Caetano sempre foi vista como dormitório e de um tempo para cá, por conta do espaço cerâmica, por conta de outros empreendimentos, o parque tecnológico, então a possibilidade de acesso ao metrô que virá ou não virá. Então algumas características está transformando São Caetano de uma cidade dormitório para uma cidade em transformação, para uma cidade de empresas entrantes e negócios entrantes e negócios de tecnologia, né, principalmente. Né? Serviços de tecnologia. Serviço. Quando nós viemos para cá, a CDL está na Alameda Terracota, no Espaço Cerâmica. Tá. Então a primeira coisa que nós, como batateiro, fazemos é procurar os vizinhos, para saber quem é que vai ter farinha, quem tem açúcar. E eu, então, comecei a andar pelas unidades, são 1.500 unidades, e eu fui batendo na porta e nos apresentando. O que mais me estranhou era que as empresas não se conheciam. Então, aquela ideia que a gente tinha de ecossistema precisava de um vetor de união. O que nós fizemos a partir de dezembro, quando a gente diagnosticou isso? E você já está convidado, né? Quando tiver, procura no Simpla. A gente faz um café que não é aquela ideia do café de network, nem é grupo de network, nem é rodada de negócio. A gente tem um espaço onde a gente toma café, tem um bom café, pão de queijo, um bolo, porque a gente começa a ligar por afeição, por afetividade. Eu primeiro quero conhecer o Álvaro para depois entender o que você faz. Tá. Então eu não quero saber do escritório, eu quero saber de você. A gente tem uma dinâmica de apresentação, como todas elas, mas você não tem que levar ninguém, você não tem que estar em rodada de... É um bate-papo, são 40 pessoas no máximo que a gente convida. Ela nasce para essas empresas se conhecerem e o mais interessante é que eu descobri que tinha empresa de viagem só para judeus, empresas de dupla cidadania, agências de marketing dessas, você entra, alto impacto, você tem grandes laboratórios, um universo de pessoas, fonoaudióloga, médico, dentista, e eles não se conheciam. Isto é o pior dos erros para quem vive do mercado. Então, assim, e a gente também inverte a ideia. Quando eu trago um palestrante, eu tenho um problema. Porque o palestrante brilha mais do que quem veio se vender. E todo mundo sai de casa hoje para se vender. Se eu comprar você, é porque eu gostei de você. Mas a gente vai numa reunião dessa para ter oportunidade de se mostrar. Então a gente também não leva convidado. Porque quem é importante para a gente é você. Entendi. É completamente fora do que a gente está habituado. É resgatar a empatia, resgatar o contato humano. A minha empresa está entrando em São Caetano. Quem eu conheço de São Caetano? Vai lá que você conhece. Puxa, eu mesmo sou um cara que não nasci em São Caetano. Então eu tive que pegar um domingo com as crianças. Eu tenho 2 filhos, o Vinícius e o João. A Fernanda, beijo para a Fernanda. E fomos andar de bicicleta por São Caetano. Fernanda Batelo? Não. Então não está aqui ainda não, hein? Fê. Ô, Fê, não tá merecendo, hein, Fê? Ó, aproveitando o gancho que o convidado deu, faz a leitura aqui das pessoas que nos prestigiam, então, é para ver se aparece. Renata Pires, Silvana Baroni, José Melati, obrigado, Flávio Alves, Hélio Carvalho, Marco Tofanelli, Marineuza Oliveira, Santino Pastorim, Wagner Stecker, Francisco Misael, Júlio Alcante, Miriam Previato, Marcelo Alves, Nilva Fonseca, Graça Cunha, Meire Adriana, Fernanda Batello. Vocês têm uma consulta grátis lá com o Álvaro e se precisar também te dou uma negativação. Letra boa não. Ele colocou para eu ler porque é um hierógrafo isso. Aliás, deve ter os nomes ali que perdoem-me, mas a culpa não é minha. Eu vou ler aqui no Face que eu não erro. Então aqui a Mayra Veiga, advogada eleitoral aí, fez um post hoje. Parabéns, doutora Mayra, fiquei muito feliz. Dos prazos? É isso, parabéns. Isso mesmo. O advogado eleitoralista aprendi nessa vivência, é o seguinte, ele só é bom quando ele não aparece. É verdade. Ele é o advogado que não pode aparecer. Quando o advogado eleitoralista aparece, é porque alguma coisa está muito ruim.
O Dario Lombardi está aqui nos assistindo, a Carla Cristina, o Ronaldo Scalabrin, a Thelma Conceição, a Maísa Alves, a Thelma deu boa noite também, Thelma, tudo de bom. Vamos aqui agora fazer uma pergunta específica. Vamos lá. Vou começar pelo nosso querido Diário do Grande ABC, fazer um jabá aqui, um dia ele patrocina a gente aqui, né, Diário? Tem uma matéria aqui, ó. Não sei se vai conseguir dar um close, mas eu faço a leitura para vocês aí se não conseguir dar um close. Região tem mais empregos, mas salários são menores. O que seria possível imaginarmos em solução em relação a essa chamada aí, Alexandre? Qualificação. Perfeito. Primeiro eu vou lembrar, amanhã eu estou citado também no caderno de economia do Diário sobre a manifestação de venda de carnaval. Agora tem um fator que... Olha o jabá, faz de novo que eu não entendi o jabá. Você vai estar amanhã no Diário, então? Não, amanhã eu dei uma entrevista hoje no Diário, sai amanhã. Lá, também no caderno de economia, viu, gente? Tá chique, o Diário tá que tá, Diário sabe identificar quem é bom, o hein? O Diário tá pegando uns caras razoáveis, tá pegando uns caras bons aí. A gente tem um problema ainda histórico. Então, assim, você tem que lembrar que a nossa migração é uma migração de indústria metalúrgica, num momento em que a indústria metalúrgica era altamente manufatureira. Você não tinha a tecnologia que você tem hoje. Você fez, então, você construiu toda uma política pública durante anos, muito mais voltada por um conceito de força e de mão de obra do que por desenvolvimento. Os grandes polos tecnológicos do ABC, eles se fizeram polos tecnológicos muito mais rápido do que nós conseguimos formar pessoas, formar profissionais. E até outro dia nós tínhamos uma preocupação muito grande no nível superior, em ter graduação, e esquecemos completamente do técnico. Então, era muito comum você ter hoje uma remuneração nível técnico e você não ter quem ocupasse. Então, isso reflete no preço que se paga. Muito mais porque você também tem uma mão de obra que assedia a região. Então, como você tem desmonte de plantas em diversos lugares, você corre para cá quando você vai para a indústria. Como aqui também tem um desmonte de indústria, você encontra uma série de demandas de serviço, mas você tem pouca qualificação para isso. Então, você vai encontrar gente que teve uma escolaridade adequada, mas o que é adequado para a escolaridade, ela não encontra eco no mercado. Não tá alinhado, né? Quantas vezes você não tem que pegar um funcionário e ensinar como se portar, como se falar, como atender um telefone? E aproveitando em funcionário, tem alguém que disse assim, ó, assistindo, Andréia Guidastre. Ah, Guidastre. É de lá? Não. Não é de lá, não né? É de lá. Pô, tô tentando achar alguém de lá. Amanhã vai ser um facão naquela CDL. Não quero nem ver. E aproveitando aqui, eu tive um pouco tempo aqui, mas... Aliás, o vinho tá bom, né, cara? Tá ótimo o vinho. Nós não estamos comendo nada, até subindo aqui, até suando já aqui. Olha o vinho aqui, ó. O Ed coloca um ar, economiza aqui, coloca aqui numa liga direito esse ar, Ed. Vem pra que é o vinho que tá fazendo resultado ao ar aqui, que eu vou passar vergonha, hein? Ó, nosso convidado nos bastidores, eu falei, olha, tem uma matéria aqui de como a Tesla virou uma montadora de 100 bilhões de dólares. O Ed, se você conseguir voltar aqui a dar um zoom na câmera... E aí os convidados vão conseguir ver essa chamada aqui da Tesla, que virou 100 bilhões de dólares. E a curva de crescimento da Tesla, se vocês puderem depois ver aqui, não vai dar para visualizar, mas ela em 4 meses, de setembro a janeiro, ela teve um crescimento de quase 200% a Tesla. E dado ao seu avanço tecnológico. E eu tive uma grata experiência e surpresa com o Alexandre, que ele conhece um pouco da Tesla. Interessante. Compartilha, né, com a gente aí. A história da Tesla vem de um inventor, que é o Nikola Tesla, que era contemporâneo do Thomas Edison, e o Tesla inventou a corrente alternada. O problema do Tesla é que ele personificava muito aquela ideia do inventor maluco. Então ele era um gênio e morreu pobre, desacreditado pela academia e pela sociedade. Em comparação, o Thomas Edison, que todo mundo lembra por causa da lâmpada, fez muito mais. A lâmpada, se tivesse sido outro inventor, não teria tanto impacto quanto o primeiro laboratório industrial montado pelo Edison. O que hoje para a gente é comum, que é juntar tecnologia com mercado para gerar inovação, naquele momento não podia, não existia. Então o Tesla era um inventor
mas que não conseguia falar com o mercado. E o Edison era um inventor que virou um inovador porque ele criou um sistema de distribuição elétrica, que por um acaso precisava da lâmpada. Então, muito mais do que a ideia de inovar, e aí nós vamos chegar na montadora, é entender o que a sociedade espera. A Tesla ganha cada vez mais valor de mercado porque ela entrega para o consumidor uma relação do que será. Ela vende para a gente expectativa. Porque você nunca andou num carro elétrico, nem eu, nem você. Verdade. Então ela vale porque ela não tem nenhum bônus. Ela só tem ônus e expectativa. Nossa, que verdade. Não é? Então, assim, eu não conheço ninguém que andou num carro elétrico para dizer se é bom ou é ruim. Também não. Você conhece? Né? Também não. Então, como é que a gente vai criticar? A gente tem uma expectativa que aquele produto seja realmente o que a gente espera. E o que eu espero pode ser diferente do que você espera. Mas aí a gente está num mundo e numa sociedade que valoriza a experiência. Então, o que a Tesla ganha muito dinheiro é com a expectativa da experiência de não poluir, de ser politicamente correta. E no final da ponta, o que é que a Tesla como produto vai acrescentar para mim? O que é que os outros vão falar de mim quando eu estiver no automóvel elétrico? Há 10, 20 anos atrás, quando você tinha um celular lá, chique da vida, né? Motorola, que você fala, Motorola lá, Motorola. Né? Mais ou menos, isso é real. Então, traduzindo, a Tesla consegue vender sonhos, expectativas e experiências, que hoje são os ativos mais importantes de criar-se um relacionamento. Então, é um sonho que a Tesla vende e ela conseguiu, pela matéria também, informar que ela teve uma valorização tão alta que uma das indústrias dela deu a possibilidade da bateria conseguir atingir esse sonho. Então a bateria, que era algo difícil, um ativo difícil de dar o carro elétrico uma manutenção de propulsão por mais tempo, conseguiu atingir essa expectativa. Então a fábrica dela também de baterias conseguiu ser condizente a esse sonho e por isso que ela saltou tão rapidamente. Queria aqui fazer um desafio também, no bom sentido para o nosso convidado, que o Miro, você vê que aqui é tudo bate-bola aqui. Miro, vamos tomar um café. Miro, vamos aqui, bate pesado não, Miro. Combinou. Não bate pesado não, ele falou o seguinte, aqui a gente é ao vivo e fala mesmo. Não concordo com o Dr. Alexandre sobre ser qualificação de quem busca um novo emprego. O problema dos baixos salários. No momento em que a economia ainda está patinando, as empresas aproveitam o alto índice de desemprego de 11,5% e oferecem salários abaixo da média. Tem engenheiro e advogado ganhando salários de funcionários administrativos de nível médio. Concorda, não concorda? Acho que pode ser isso? Feita a pergunta, Miro. Você vê que aqui não esconde pergunta não, viu? Miro, tem duas coisas que a gente vai lembrar. A quantidade de universidades que formam advogados e a quantidade de advogados que são só bacharéis. A quantidade de engenheiros que não encontram eco porque eles são engenheiros civis ou engenheiros elétricos ou engenheiros fora do mercado. Hoje um engenheiro de TI consegue uma boa posição muito rapidamente. Concordo com você em parte, mas dentro de um conceito de macro-região, e a gente estuda muito isso, a gente entende a quantidade de deficiência que tem isso. Você lembra que, por exemplo, hoje, grande parte, eu vou dizer mais de 43% dos jovens de 19 anos que ganham até R$ 1.500 estão alocados nos serviços móveis desses aplicativos, por exemplo. Nossa! E ele ganha R$ 1.200. Qual a qualificação que a pessoa tem para andar de Uber? Qual a qualificação? Sem demérito. Mas assim, o motorista pode ser desde um cientista, um físico quântico, a um formado sem qualificação, só com habilitação. Então. A gente tem uma outra coisa que sai um pouquinho de São Caetano. Enquanto a gente é heterogêneo, se você for para São Bernardo e for para o Tabuão, você andar para o Alvarenga, você ir para os grandes extremos, bairro dos Finco, por exemplo, você vai encontrar uma população que não tem cognição para a informática. E aí a gente entende o que é aquele termo de analfabeto digital. O analfabeto digital não é mais aquele que não tem smartphone, é aquele que não sabe procurar o que precisa no smartphone.
Não sabe usar a tecnologia na sua plenitude, né? Só superficialmente, às vezes. É difícil, né? A gente fala o seguinte, que o C.S. Lewis, lá na década de 50, falava, num livro que ele tem que chama Abolição do Homem, que a gente vai se distanciando de nós mesmos por conta de coisas que a gente sempre faz igual. Nada mais é do que o Facebook e o Instagram que te levam sempre num vórtice para os teus mesmos interesses. Você nunca recebeu um convite para visitar o Museu de Louvre, por exemplo, virtual. Mas quem gosta de bicicleta como eu vai ter lá sempre propaganda de bicicleta. Você acaba entrando num looping de interesse. Fica fechado nesse looping. Que você não é alfabetizado para procurar outras amarras. Quantos aplicativos nós temos diferentes do WhatsApp, com o mesmo serviço de WhatsApp? Diferentes do Instagram, mas com os mesmos serviços do Instagram. Diferentes do Facebook, com os mesmos serviços do Facebook. Se você fizer uma busca em aplicativos chineses, você vai entender que eles têm a mesma plataforma, o mesmo core, a mesma identidade, mas tem uma outra marca, tem uma outra empresa atrás. Isso é uma realidade porque a gente não consegue sair de fora da caixa muitas vezes. Então o desafio é se reinventar sempre, né? O Miro é colega. É colega. É que a gente, Miro, como advogado, tem um momento, na minha opinião, que tem muita desvalorização. Tem mesmo. Eu sou um crítico muito daquela coisa do cunhado que pergunta para você você faz direito do trabalho? Plena festa, e aí é também uma métrica da nossa vaidade, porque você sempre está apto a responder né? E você estudou às vezes 8, 10 anos para ter uma resposta de 10 minutos, mas os 10 minutos levaram 8 anos para aprender e formalizar. Eu vou servir um pouco mais de vinho. Você não está tomando, eu estou vendo que você não está tomando, mas tudo bem, viu? Eu vou agradecer aqui ao Douglas Santos, antes que eu fique bêbado aqui, viu, Douglas? Com todo o respeito. Ele está falando aqui, ótimo tema sendo abordado, agradeço. A Tânia Graciucci, Tânia, obrigado por nos assistir. A Daniele Silva, vou agradecer aqui o Ronaldo falou, olha, programa de excelente qualidade, está agradecendo aí o convidado. Obrigado, o Ronaldo trabalha no fórum, aí a pessoa benquista também. Vou aqui agradecer o Antônio Lopes, a Joyce Guimarães, o Wilson Marques, o Tiago Aguiar, o Wilson Rezende, Marcelo Persiani, o Wagner Faustino, Lázaro Pérez, Milton Martins e Elvis Risse. Alguém desse daqui a pouco eu vou pegar o meu celular Maria, e já vou mandar. Mas tá gostoso, né? Tem um monte de gente ouvindo, né? Aqui é bacana, aqui é muito legal. Não, a gente fica feliz, porque o convidado atrai, né? Não, se for depender do apresentador, isso aqui vai à falência. Graças a Deus, três caras bonitos, boa pinta, inteligente. Você sabe que tem algumas coisas que vale Pô, eu achei que metade dessa turma é parente. Eu não falei, minha família é grande também. Sou da Paraíba, minha família é grande, não tem jeito. Mas agora aqui, Alexandre, nosso tempo está acabando, estamos estourando aqui. Nossa, eu tô ouvindo as pessoas falando. Também ouvi também ouvi mesmo aí. E entrou o Clóvis Agape aqui também, o querido amigo Clóvis. Obrigado aí, viu? Tudo de bom sucesso também. E nessa parte final eu sempre faço algumas perguntinhas. Será um prazer responder. São pessoais até muitas vezes. Para a esposa, você falou que é casado, tem 2 filhos. Quais são os hobbies que o Alexandre gosta de fazer? Ler. Percebe que você é bem culto, bem erudito. Não, a gente lê muito. E a Fernanda, comigo, a gente tem gostos de leitura diferentes. Então são muito gostosas, porque ela lê umas coisas, eu outras, e depois a gente troca ideia, bate papo sempre tomando vinho. Que legal, então. Isso que é bom. muito legal. E lugar para poder comer? O que você gosta de comer? Putz, tranqueira. Tranqueira, fast food? Cara, hambúrguer. Então, gente, quem puder nos convidar. Hoje eu cheguei com os amigos, eu estou de dieta. Mas hambúrguer, pastel de feira. Não tem coisa mais gostosa do que pastel de feira, gente. Tem o pastel do Ceará, você conhece São Caetano? Nós vamos junto. Puxa vida, é um pastel que faz 40 anos no mesmo lugar. O mesmo só tem um pastel lá. É o de carne com ovo e presunto com queijo. Vale a pena conhecer. Então assim, pastel, hambúrguer, eu acho que
essas guloseimas, esses pequenos acepips são muito interessantes. Obviamente que a gente vai, se você me convidar, nós vamos nos restaurantes. Claro, vai, né? Cara, um pastelzinho de pizza Ninguém é recusa, fantástico. né? Ninguém recusa mesmo. Fantástico. E também, tem algum lugar que você gosta de ir na sua cidade, que você fala, eu gosto de ir lá, num parque, num teatro, qualquer coisa que você São gosta da cidade, Bernardo é muito rico e muito feliz, né? No sentido de que você tem a represa de um lado, que é uma bênção ter aquela represa, pena que ela tem, ela está sendo zelada, mas a população talvez não entregue zelo a ela, um cuidado a ele, mas eu gosto muito de frequentar cafés em São Bernardo. São Bernardo tem pequenos cafés, hoje inclusive eu descobri um perto da Universidade Metodista que é fantástico. É uma livraria, perdoe-me o dono, ele não me deu desconto, mas é uma livraria e eu fui com a Fernanda, que às vezes a gente tem hábito no meio do dia, ela vem me buscar, porque senão não dá, não consegue, e nós fomos tomar café nessa livraria. Poxa, que bom, então. Pertinho da Universidade Metodista. Então é isso, pessoal. Vou dar a palavra final aqui para você desejar uma boa noite para os seus queridos convidados. Agradeço a vossa presença aqui, foi grande honra. Aprendi muito, falo de verdade, assim, não é da boca para fora, são informações que eu não tinha conhecimento e fico feliz da CDL estar em São Caetano e no ABC. Eu acho que ela vai abrir um divisor de águas e trazer oportunidade de negócio e oportunidades de soluções para os nossos empresários e cidadãos, que vai ser algo inovador. Fico muito feliz. A gente não tem medo de falar de lucro. Eu acho que isso é importante. Eu vejo poucas entidades tendo a oportunidade ou tendo a vontade de falar o seguinte: você que é empresário precisa de lucro, senão você não consegue pagar o teu imposto, senão você não consegue gerar emprego e senão você não consegue riqueza. Então assim, a CDL vem para quem é empresário para te ajudar a ter lucro, ajudar a ter uma inadimplência mais baixa. Com as universidades a gente cria laços, com as entidades a gente tem o hábito de ser braço de serviço, né? Então a gente oferece esses serviços. Aqueles que nos assistem, quiserem entrar no site, quiserem nos acompanhar no Instagram, é uma delícia. Eu estou aprendendo a fazer Instagram. Que bom, que bom. Então eu adoro do Álvaro. Tem umas coisas lá que eu falo assim, fantástico, porque é um instrumento de afeição mesmo. Toda hora ele está lá, as pessoas brincando. Eu ainda vou aprender. Espera um pouquinho só. Ô, Fabião. Fabião, você está ao vivo aqui no programa, Fabião, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tô triste que você não está assistindo meu programa, mas estou te ligando ao vivo aqui, viu? É bom. Eu vou te falar a verdade, eu tô com o meu computador aqui pra me assistir. Fabião. Eu tô. Sério, eu tô com o computador na minha cara. Eu tô no ar aqui ao vivo, não pode falar palavrão nem muita brincadeira, que a gente tá no ar ao vivo. E, Fabião, a gente falou que alguém tinha que patrocinar uma pizza aqui no nosso programa. E aí eu acho que a única pessoa que eu conheço que pode patrocinar uma pizza para os nossos internautas é a Melhor Pizza, que completou 26 anos. É isso, Fabião? 26 anos, é isso A aí. Pizza Mania, 26 anos de cidade. Ele foi premiado naqueles prêmios internacionais verdadeiros. E ele foi agora para Itália para se aperfeiçoar lá. E só atende agora. E só atende agora. Por ter mandado antes, viu, Fabião? Fabião. É que hoje você sabe que segunda a pizzaria tá fechada, né? Eu sei. Mas eu posso fazer um sorteio para quarta-feira, não posso, em nome da Pizza Mania? Na quarta-feira e na quarta-feira eu vou mandar as pizzas pra você aí com o lançamento nosso. Ou seja, quarta-feira vem outro. Ô, Fabião. Faz um misto quente aí, Fabião. Eu tô com um convidado aqui que é o presidente da CDL, é um cara fera aí, da Câmara Dirigente Logística São Caetano, o Alexandre. Tá mandando um abraço e cobrando a pizza pra próxima aí. Um abraço, então tá pra ele lá que é convidado nosso pra comer uma pizza lá. Tá fechado então, Fábio. Uma pizza com a gente. Então, Miro, o Miro cobrou essa pizza, tá garantido pra quarta, Miro. Tá garantido. Então tá bom, então. Um forte abraço, Fábio. Fica boa noite, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tá vendo? Quem tem amigo não morre pagão, né? Demorou. Eu não saiu no programa, mas foi pra próxima. Demorou, mas tá bom. Mas tá bom. Então, realmente agradeço todos os esclarecimentos. Eu acho que é uma primeira oportunidade de muitas. O Alexandre na cidade, eu disse no início nos bastidores,
que ele está entre aquelas pessoas que conseguem fazer acontecer. Ele vai atrás, motiva, procura, ele não fica, com todo respeito, na zona de conforto. Então, é um exemplo, você falou do meu Instagram e eu falo da pessoa também, para nós de longe, e dizer que você é um grande exemplo para a gente que está chegando na cidade aí. Obrigado. Parabéns, uma boa noite a todo mundo aí, verdade, uma grande honra aí, e vamos tomar o vinho, ficar um pouquinho mais bêbado aqui nos bastidores aqui, ó. Ficar bêbado, ele colocou mesmo aqui, ó. Saúde, pessoal, boa noite Um abraço, para vocês boa aí. noite, Tchau, tchau. boa noite, boa noite.